Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Boa tarde, eu sou Sérgio Abrantes, eu sou um homem branco, 1,80 m de altura, estou vestindo camisa cinza e jeans e tênis, e tenho o cabelo branco com alguns remanescentes grisalhos em algumas partes dele. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui para conversar com minha amiga Makushi, Trudruá Dorico, e com o meu amigo André. São duas pessoas que têm muito em comum. Além da camisa. Além da camisa. Além da camisa. E eu vou primeiro deixar que vocês façam a sua autodescrição e depois a gente começa a conversar. Som. Oi, boa tarde. Eita, tá ligado. Eu me chamo Trudruá Dorico, eu sou uma mulher indígena, eu tenho cabelos pretos médios, eu tenho uma franja cortada reta, eu estou usando de roupas de tecido uma blusa verde florada e uma saia jeans. E de roupa tradicional, estou usando uma saia de palha feita de fibra de buriti. Estou usando um óculos rosa e estou usando um batom cor de vinho. E brincos coloridos de miçanga também. Boa tarde, eu sou André, sou um homem negro, de cabelos crespos, uma estatura média, usando uma camiseta verde e uma calça preta. Eu sempre esqueço de dizer que eu estou usando óculos, porque eu uso há tanto tempo que eu esqueço que eu uso óculos. Mas eu vou começar com uma questão que eu acho muito interessante do ponto de vista da cultura brasileira, que é Macunaíma. Né? O André escreveu uma biografia ilustrada do Mário de Andrade, que escreveu Macunaíma, e Trudruá, como a Makushi, ela tem como uma entidade importante, Macunaímã. E eu queria que vocês fizessem aqui uma troca, né, em torno de Macunaímã e Macunaíma. Primeiro, boa tarde de novo. Dizer que é um grande prazer poder participar do Flipetrópolis, né? A convite da querida curadoria, Afonso, Tom e Sérgio. De fato, é uma grande honra, né? E poder estar ao lado de Trudruá, uma pessoa que eu admiro muito, né? Com estudos importantíssimos sobre a questão literária, sobretudo, né? E os povos originários e etnia Makushi. Obrigado, gente. Obrigado por estarem aqui. Falar de Macunaíma e falar de Mário de Andrade é, de fato, abrir um arco, eu diria, gigantesco sobre a cultura brasileira, sobre a formação do país, sobre o que é arte, né? O que é cultura, sobre os povos que formam, né? Que formaram esse país, né, sobre o modo como as cidades foram se desenvolvendo ao longo do tempo, falar sobre São Paulo, né, eminentemente, falar sobre um Brasil ali, né, não conhecido, né, do modo como ele passa a ser conhecido a partir da produção intelectual, literária, enfim, histórica, né, de Mário de Andrade, de um modo geral. São muitas tensões, né, ao falar de Mário, tensões positivas, de um modo geral, entendendo, né, o campo de pesquisa, né, de conhecimento, de imersão que o Mário traz, né, e tensões não resolvidas até hoje, que fazem parte da história desse país, quando a gente fala, né, de povos, de pessoas,
de histórias e de culturas que não foram contadas como deveriam ser contadas, que foram apagadas historicamente, que foram invisibilizadas, e que, de certa maneira, não retrataram, né, pela voz daquelas pessoas, daqueles grupos que foram objetificados, né, o que de fato traduz enquanto visão de mundo, enquanto cosmovisão, enquanto cosmogonia, enquanto espírito, enquanto, né, enfim, humanidade de um modo geral. Então, falar de Mário e falar de Macunaíma, falar de um emaranhado de questões que ainda continuam imbricadas e não resolvidas de certa maneira, né, entre avanços e conquistas sobre, né, esse nosso país, de um modo geral, mas também de algo que precisa ser muito discutido e ser muito debatido e que vem sendo feito hoje. Então, falei de modo mais em linhas gerais, né, para a gente ir avançando, né, devagar e gradativamente nas questões aí que o debate, Sérgio e Truduá também vão nos trazer hoje e compor essa nossa reflexão. Eu peço licença para estar nesse território, né? É um costume indígena pedir licença para entrar na mata, entrar no rio, entrar em todo lugar. E também peço licença para estar aqui com vocês. Peço licença também ao povo ancestral Puri, né? Que habita esse território aqui muito antes, né? De toda a história que nós conhecemos muito bem. Falar de Macunaíma é falar também de um conjunto, né? De um conjunto de coisas que fazem parte da minha cultura. E aí eu acho que a melhor forma de conhecer a cultura é escutando mesmo, né? Ouvindo o que faz parte da minha cultura. E aí eu queria compartilhar com vocês bem rapidinho uma parixara. Parixara é um gênero musical do povo macuxi na língua, tá? Então, licença. Detalhe, eu não sou cantora, tá? Diz assim: Xiu, xiu, tauon, pari com amoré, xiu, xiu, tauon, pari com amoré, xiu, xiu, tauon, pari com amoré, xiu, xiu, tauon, pari com amoré. Wanabom, pari com amoré, wanabom, pari com amoré, xiu, xiu, tauon, 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 pari com amoré. Wanabom, pari com amoré, wanabom, pari com amoré, xiu, xiu, tauon, pari com amoré, xiu, xiu, tauon, pari com amoré. Moribemã. Paríqua é um pequeno pássaro que cisca no lavrado, né? E as parixaras, elas são cantos da terra. Então a gente canta um movimento de ciscar, um voo que acontece de um pássaro que chega, porque o macuxi acredita que os pássaros que contam as histórias, e são muitos cantos, né? Os cantos da terra. Essa é a língua macuxi, é um pouquinho da língua macuxi que o povo macuxi fala, para dizer que a língua, a parixara, né, a comida, ela está sob um guarda-chuva de Macunaíma. Então, entra Macunaíma na história, né? Macunaíma é um pajé, como os mais velhos falam, né? Ou seria o análogo a um deus, a um criador. E Macunaíma, ele faz parte do panteão, né, do povo macuxi. Mas e aí é uma coisa nova para mim também entender isso, que ele é depois da floresta. Porque quando ele encontra, quando eu
comecei a estudar mais, né, as histórias Macuxi, nesses materiais dos professores, aí está escrito assim: Macunaíma nasceu na Serra do Marari, né? Nasceu no pé da Serra do Marari, teve 2 filhos, que é Ninguém Xiquirã, e foi casado com Aribá. E ele era um pajé, ele curava tudo. Se viesse uma tempestade e ele falasse, pare, tempestade, a tempestade parava. Se alguém... ele mesmo morre, ressuscita, né? Então, ele é muito poderoso, ele nos cura. Então, é ele que nos ensina a todos os pajés também o dom da cura. E aí, Macunaíma, ele foi demonizado, né? Assim como na história brasileira, as primeiras entidades, assim, as primeiras pessoas perseguidas são os pajés, porque têm contato com essa cultura, com essa medicina e também com essa religião. E aí, Macunaíma, ele foi demonizado. E aí, como a gente, né, por conta da catequização, foi impedido de falar dele, de viver a nossa própria cultura, agora a gente fala do filho dele, fala de Inxiquirã. E aí a gente tem um instituto, que é o Instituto Inxiquirã, na Universidade Federal de Roraima, só para fazer uma apresentação para vocês. E também para dizer que Macunaíma, a gente já vai entrar na literatura brasileira, que é o nosso palco, né, do debate aqui, mas Macunaíma está muito vinculado a uma história que é a história do Monte Roraima. Não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar do Monte Roraima. Se não conheceram, a título de curiosidade, é um dos montes mais antigos do mundo e está aqui, né, fronteirinha com o Brasil. Ocupa Venezuela, Guiana e Brasil. E tem 1,7 a 2 bilhões de anos. Essa maravilhosidade, eu estou quase, né, me indicando para o Ministério do Turismo lá de Roraima, né? Essa maravilhosidade pode ser acessada, 5 dias de caminhada, ótimo para a cabeça. E vocês podem conhecer. E Macunaíma está ligado a essa história, porque, no passado, ele e os filhos, né, que cortam essa grande árvore que vai se tornar o próprio Monte Roraima. Mas vou fazer um suspense. Como é que você vê Macunaíma à luz de Macunaíma? Olha, é interessante quando você vai... São muitas portas que se abrem, assim, né? E num debate como esse, a ideia é de abrir, enfim, algumas portas, né? Não muitas, porque depois fica muito difícil para fechar. Quando você pega do ponto de vista, né, etnográfico, por exemplo, né, do ponto de vista da antropologia, e entender a preocupação do Mário de Andrade com a questão da língua, né, a pesquisa de Mário e a questão de trazer, né, esse Brasil que não era o Brasil, né, europeu, daquele modo de falar, né, do modo de ser, né, a questão da gramática, da composição, da sintaxe. Isso era uma das preocupações, né, de Mário, de certa maneira. Evidentemente que cabem paradoxos aí quando você vai pegar a influência da questão europeia sobre a Semana de Arte Moderna. No entanto, a preocupação de Mário também é muito genuína com a questão da língua brasileira e dessa etnografia da língua. Então, quando ele viaja pelo Brasil, né, vai a Minas, vai ao Nordeste, faz aquela catalogação, grava, filma e traz, né, e toma contato, sobretudo quando eu falo do campo da antropologia, o Koch Grunberg, né, e que é uma base ali que vai falar dessa relação de Roraima até o Orinoco, né, o Vum Roraima até o Orinoco. Então, quando ele bebe naquela fonte, e muito da antropologia brasileira, né, Sérgio, enfim, sabe bem disso, é uma fonte europeia. Os pensadores, a base, né, e até você descolonizar esse pensamento e trazer, demora muito tempo e ainda, de certa maneira, a gente vive, né, um pouco disso. Então, quando eu vejo essa intencionalidade de Mário, né, de trazer essa originalidade brasileira, de trazer essa eu acho muito significativo que ele faz, embora, né, você tenha ali, né, etnias que têm Macunaíma enquanto, né, divindade, então os Wapixana,
tucano, enfim, você tem Taurepang, você tem outras etnias que também, né, e de certa maneira ele não foi uma preocupação de primeiro momento. Ele diz ainda nos estudos, fala, olha, eu sei que não está certo, eu sei que essa pesquisa que temos questões, evidentemente, porque você tem modos de viver, de pensar, de se sentir, de compreender um mundo que é muito diferente. No entanto, tem uma base da língua brasileira que também não é somente, pelo menos, essa questão europeia, né? Então, eu vejo numa tentativa de encontrar uma certa brasilidade, aonde, naquele momento, pouca gente tinha essa preocupação. Macunaíma, em relação a Macunaíma. Bom, eu acho que, como o André colocou, né, a gente vive outros tempos, mas, naquele contexto, era outro palco de criação de intelectualidade, né? O projeto do Jaider Esbel, junto a Débora Goldenberg, no livro, que é uma peça de teatro chamado Macunaíma, o mito através do tempo, ela vai exatamente questionar o que é esse segundo movimento do modernismo, né? Porque, para ela, a falha é que eles tentam reafirmar a identidade nacional, nesse segundo movimento, de uma forma singular. Então, peca porque não reconhece essa plurinacionalidade. E aí a gente pensa, 1928, povos indígenas eram absolutamente tutelados, iniciavam um regime de tutela em 1910 pelo Serviço de Proteção ao Índio. Em 1916, o Código Civil Brasileiro reiterou a tutela dos povos indígenas, dizendo sermos relativamente incapazes. E toda essa tutela vai ser superada em 1988. E a gente ainda passa pelo Estatuto do Índio, descrevendo os tópicos do porquê que nós não somos considerados humanos, civilizados, né? Então, tem uma legislação brasileira integracionista que desconhece as sociedades indígenas, as humanidades indígenas e as identidades indígenas. Então, hoje, quando eu leio, né, Mário de Andrade, eu leio Macunaíma, eu entendo que o palco daquele momento, buscando afirmar uma nacionalidade brasileira, ele tinha essas limitações. O que eu não posso hoje é desconhecer a existência desses direitos conquistados em 88 e as lutas dos movimentos indígenas, sobretudo em dizer, ei, peraí, a gente vai falar de Macunaíma, do Mário de Andrade, ou a gente está falando de Macunaíma, do povo Macuxi, o Apixana, Taurepang, e os conhecimentos que ele traz, né, com essas narrativas, que só é possível a partir também das autorias indígenas, né, que começam a publicar. A gente tem, em 2012, o Jaider Esbel, que ganhou um edital da Funarte e publicou o livro, né, sobre Macunaíma, e aí utiliza esse jogo, porque o Mário acaba se tornando esse portal para a gente poder entrar na literatura brasileira e começar um debate e dizer, olha, né, o que vocês conhecem como personagem, a gente conhece como avô. E esse avô se torna uma categoria da teoria da literatura indígena, porque ele não é um personagem ficcional, ele faz parte da cosmologia. Mas aí a gente já entra no outro debate também. E aí o Jaider ganhou esse edital e publicou esse livro, né, utilizando, inclusive, uma linguagem que hoje a gente refuta, né, como mitos, lendas, né, e histórias em vivências, e ele nem fala. Olha só que massa, né? Ele publica esse conjunto, é um livro que tem vários contos, e ele nem fala de Macunaíma. Então, as pessoas compram o livro querendo ler sobre, né, as histórias de origem, mas não tem. Sabe por quê? Porque o Macunaíma aqui, ele é como se fosse o arco de tudo, da nossa existência. É como se a gente pegasse qualquer livro na livraria aqui e não estivesse falando, por exemplo, do cristianismo, da modernidade, mas a gente sabe que esses valores, né, e esses paradigmas estão implícitos dentro dessas construções de obras. E aí o Jaider faz exatamente isso. E aí, consecutivamente, a gente tem alguns artistas e autores que começam a falar sobre o Macunaíma. A Carmésia Emiliano começa a pintar mais sobre o Monte Roraima, né, invocando esse panteão. O Camudão Apixana, ele publica o livro sobre Macunaíma, utilizando Macunaíma. E aí, em 2019, muito inspirada na obra do Mário de Andrade, também eu publico o Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, né, trazendo essa linguagem, inclusive,
para esse livro literário que eu estava precisando assim desaguar, estava precisando escrever, eu estava escrevendo no shopping, no café, em casa, na universidade. Eu precisava tirar esse livro de mim. E é nesse contexto também, né, junto a esses autores, junto a outros indígenas, que eu começo a falar mais, né, dessas aproximações. A minha linguagem ela é muito Mário Andradiana, né? Fico repetindo. E aí depois eu penso, ela é Mário Andradiana ou ela é Macuxi? André, e isso que a Tudorá fala nos abre também uma discussão a respeito do próprio Mário de Andrade, né? Mário de Andrade, modernismo, antropofagia hoje, né? Da perspectiva do que a gente já sabe de revelação daquilo que ficou invisível durante tanto tempo, tanto na cultura negra quanto na cultura indígena, e que são parte do que é ser Brasil, né? Então, era um Brasil amputado de si mesmo naquele momento, né? Ainda. Eu acho que a própria persona do Mário, de certa maneira, né? E eu busco isso na obra, evidentemente que eu falo com o público jovem nessa obra do Mário, entendendo ele negro, as suas raízes negras. Mário, né, ele é neto, né, de avós que foram escravizadas, e algo que foi ocultado, né, assim como outros personagens, como, né, Machado de Assis, que a gente sabe, enfim, outras figuras importantes que foram embranquecidas, de certa maneira, na cultura brasileira e também na cultura mundial. Existe houve, né, intencionalidades nesse sentido. O Mário também no campo das suas questões, né, enfim, afetivas e de enfim, escolhas, né, afetivas, evidentemente, enquanto identidade, né, como ele se classifica. Também houve muito ocultamento com relação, né, a esse Mário, né, que não era, né, heteronormativo, evidentemente, que tinha outras, né, enfim, atitudes e comportamentos, e se entendia de uma outra maneira que não cabia para aquela sociedade, assim como não cabem muitas coisas hoje, né? Então, eu acho que essa desumanização que está presente na história da sociedade brasileira tem muito a ver com o processo, né, com o qual o país foi formado e o modo como a colonização se instalou aqui. E, de certa maneira, né, embora tenhamos os avanços e as conquistas, né, e as lutas que nunca cessaram, ela continua ainda subsistindo, né, na nossa sociedade, no modo como o que se pode falar, o que se deve falar, o que não pode falar, como se aparece, o que é ideal, né? Então, isso ainda está muito presente na nossa cultura, embora acho que nunca foi tão questionado como hoje, né? O que faz com que as coisas venham mudando, você tenha livros, né, mais diversos, pessoas mais diversas falando, né, os pensamentos, as questões, enfim, os diálogos. Então, eu acho que a gente caminha, né, para uma sociedade melhor nesse sentido. Que Tudorá, a parte do esforço que eu tenho feito tentar mostrar que, na verdade, essas partes do Brasil que evoluíram no sentido darwinista, quer dizer, que se adaptaram para sobreviver ao longo da nossa formação, da nossa história, e que foram separadas, apartadas, são elas que formam o que é Brasil, né? Então, não faz muito sentido a gente falar em literatura indígena, não faria, né? Não fosse essa história, ou literatura negra, né? Na verdade, é a literatura brasileira, né? E essa aproximação sem que uma cultura absorva a outra, mas que elas se entendam como culturas que fazem parte de um todo interétnico, multiétnico, né? É que eu acho que ainda é um trabalho que a gente precisa de fazer, né? Eu acho que a maior parte dos festivais não tem esse tipo de combinação em que a gente discute no arco da literatura brasileira as suas literaturas, né? Super importante assim pensar essa pluralidade que é
também um sonho que a gente se permite a partir dos movimentos sociais, né? Não fosse todos esses embates culturais, literários ao longo dos anos, a gente não estaria aqui falando sobre essas literaturas indígenas, as literaturas negras e essas autorias, e a gente nem estaria aqui também, né? E aí eu acho que é importante também a gente pensar que, quando a gente está falando, por exemplo, da literatura indígena de Macunaíma, e a gente está falando, né, do Mário de Andrade e do Macunaíma, de pensar que, gente, a gente vive num sistema, e um sistema teórico, histórico, que retroalimenta, né, essa mentalidade que o Sérgio acabou de descrever, que nada mais é que a tese do nascimento do Brasil, feito pelo Von alguma coisa, né? Que ele diz assim: o caudaloso rio português, né, irá subsumir os afluentes etiópicos e ameríndios, que seria basicamente, né, as identidades negras e indígenas aqui. E aí o resultado seria o embranquecimento, né, de toda a população. Mas os movimentos nacionalistas, eles acabam repetindo, né? Eu falo de dois em específico, tanto o romantismo quanto o modernismo, eles repetem ainda essa ideia, ainda que utilizem elementos, né, a representação dos nossos corpos, a representação das nossas culturas, das nossas narrativas. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava no doutorado, não, depois do doutorado, inclusive foi o Sesc que me convidou para fazer esse texto, eu li a Lúcia Sá, né, que é uma pesquisadora também, e ela tem um livro chamado Literaturas da Floresta, e ela vai analisando, né, as narrativas indígenas, as estéticas das narrativas indígenas. E ela também analisa o texto da Gilda de Mello e Souza, né, que é uma teórica que estuda a obra. E aí ela observa que a própria Gilda vê no Macunaíma, né, uma identidade medieval, que funcionou muito bem para o romantismo, mas no modernismo já não era isso, né? O próprio Brasil já tentava criar uma identidade emancipada das referências europeias. E aí a gente vê de novo a teoria repetir de novo essa mentalidade, porque esses autores, eles continuam vivos. Eu digo ainda que o Mário de Andrade, ele continua vivo. Para encontrar ele é só ir aqui na livraria e comprar o livro dele, fazer um vestibular, você vai ter que ler ele de novo, e assim eles vão se mantendo presentes na sociedade brasileira, né? E aí para mim hoje, como uma pesquisadora formada em teoria da literatura, acho que a minha meta hoje é que existam outros teóricos indígenas que possam escrever livros, que possam escrever ensaios, artigos, que possam questionar a idade desse tempo, que não é questionado, né? Vamos pensar de outra perspectiva como um movimento nacionalista pode abranger essas etnicidades que existem aqui no Brasil, inclusive permitindo que outras narrativas entrem, né, dentro desse panteão da literatura brasileira. Mas pensar uma identidade brasileira plurinacional é fruto do nosso tempo. Pensar uma literatura indígena nacional, eu estou aqui falando, tem 305 povos no Brasil, né, 274 línguas. A língua macuxi ainda é uma língua viva e co-oficializada no município de Bonfim. Então, a gente viaja, inclusive é uma ironia, né? Que eu li em algum lugar que o Mário de Andrade nunca foi para Paris, né? Nunca foi para a Europa. Droga! Eu estava lá, né, pensando Mário de Andrade, droga, né? Eu podia ter ficado no Brasil assim para fazer como uma rinha com ele, com essa memória dele, mas viajei para lá para pensar, poxa, é tão legal quando a gente chega, sei lá, em Paris, na Alemanha, e lida com outra língua, lida com outra cultura. A gente nem precisa ir tão longe. É só ir aqui no município brasileiro encontrar um povo originário que tem muitas línguas vivas ainda, e, no meu caso, no Macuxi, né? Vocês estão todos convidados para ir lá para Roraima. Não Roraima. Roraima. Então, como é que você vê, André, a gente fazer a interetnicidade da cultura brasileira? Eu só queria retomar um ponto da Trudoá, com essa questão do medievalismo, né, presente na cultura brasileira, e mesmo a ideia do herói sem nenhum caráter, né, que é o título que dá força ali, que Macunaíma seria um personagem que ele é às avessas da ideia de um herói, né? De todo modo, essa narrativa, né,
ela continua sendo uma narrativa na tradição europeia. É esse o paradoxo que está ali, embora você tenha uma tentativa de se fazer diferente, assim como a Semana de Arte Moderna também ainda sustentava, né, de alguma maneira, essa tradição europeia. E mesmo nessa questão de estar aqui presente ou não, que você retratou, a Tarsila não estava no Brasil também, essa coisa de Mário ter saído do Brasil ou não, embora tenha saído, né, na Amazônia, naquela região, que a Amazônia não é só o Brasil, evidentemente, a gente sabe as fronteiras da Amazônia, né, com o Peru, enfim. Então, assim, eu acho que, de toda maneira, ainda há uma má digestão dessa leitura, desses pensadores. É uma literatura, isso é até modernista, né? É mal digerida, mal feita, porque não se compreende, né, nem para esse pensamento crítico, de fato, como se deu as questões. E acho que nós, hoje, de certa maneira, e o que a gente significa enquanto fruto dessas conquistas, desses movimentos sociais, vem atualizando, de certa maneira, esses pensamentos, trazendo luz a pontos que não estavam ali, né, estabelecidos. E é muito legal assim pensar na análise da narrativa, né? Porque a jornada do herói Macunaíma, ele tem uma linha progressiva, né? Que imita a própria linha do ponto zero, que prossegue, né? Que vai adiante. E aí a busca, né, pelo Graal, assim, que a própria Gilda, né, associa, ele fica buscando a Muiraquitã, que ele perde, ele fica buscando. Gente, isso não funcionaria na narrativa indígena. Né? Sabe por quê? Porque esse objeto que a pessoa busca, né, ela se transforma de muitas formas, né? Então, essa permanência, ela é muito volátil, porque a gente está falando das histórias de criação. Se a menina toca, tem uma narrativa Maraguá que uma cobra toca no dedo da menina, né? E ela engravida. Assim, tem esse fantástico das narrativas que se transformam o tempo todo. Nunca que ia perdurar tanto uma Muiraquitã. Eu não conheço uma narrativa, uma Pandom, Macuxi ou indígena que existe essa perseguição absoluta por um objeto nas narrativas de origem, porque elas vão mudando, Cada contato, cada relação que os personagens têm, que os nossos avós têm, seja com a água, seja com a terra, seja com a árvore, ele se transforma. Por isso que, né, o Jaider dizia muito assim que nas narrativas Macuxi, o Macunaíma ele era movimento e transformação, porque qualquer coisa que ele tocasse, ele se transformaria, inclusive transformando em pedra, né? E aí tirando esse sentido de que pedras têm essa geologia que não tem subjetividade, mas elas tinham, elas têm ainda. E aí a gente vai conhecendo, acessando uma outra floresta a partir dessas histórias antigas. No Macuxi tem um nome específico para esse gênero literário que se chama Pandom. O Pandom é uma história fabulosa, mas ao mesmo tempo é histórica. Ela junta os dois. E aí a gente contou a história da Pandom, né? Contou a história da saúva, de como que a saúva foi morar debaixo da terra, porque a sogra brigou com ela, a sogra se equivocou, e aí por isso que as saúvas se mudam também, enfim, babado, né? E aí falei, e aí, parentes? Ficção? É verdade? É verdade. É verdade. Assim, um coro coletivo é verdade, faz parte da cosmologia. Então, essas Pandoms do passado, que são classificadas pelos estudos mitógrafos como etiológicas, né, histórias de origem, para o Macuxi é Pandom. Né? Vai continuar sendo Pandom, mesmo que alguém diga, não, isso aqui é uma narrativa etiológica. Né? É Pandom, acabou a conversa. Está na memória do povo Macuxi. E eu digo isso porque todo sábado a gente encontra os professores Macuxi e faz oficina de escrita com eles, né? Está cada vez mais assim trazendo para esse mercado editorial. E aí se fala de Macunaíma, não se fala. E aí isso é um resultado concreto do que é a catequização e do que é a imposição de uma cultura singular sobre a cultura dos povos indígenas. Mas a gente fala de Inxiquirã, fala de Aniguê, né? E nas conversas mais recônditas, né? Dentro da comunidade se fala ainda sobre Macunaíma, mas a gente utiliza esse próprio espaço, né? Aqui para poder criar essas aberturas e convidar, então, para conhecer um pouco mais a cultura. Mas se você chegar e falar assim para o Macuxi lá na terra, né? E aí, vamos falar sobre Macunaíma? Não, né? Tem nada para falar, não vou falar nada. Mas aqui a gente usa, né,
como exatamente um veículo, uma arapuca, talvez, né? Uma isca para poder aproximar a literatura indígena da literatura brasileira. Por que a literatura indígena? A literatura indígena ela está vinculada... Eu ia dizer assim, vou convidar vocês para um curso comigo, né, uma oficina, mas ela está vinculada à própria identidade indígena no Brasil. Então, assim, são movimentos que caminham muito próximos. Então, para entender um pouco por que a gente chama de literatura indígena e não literatura brasileira, né, tem que entender um pouco as políticas da identidade indígena. Mas a literatura indígena é um movimento político, literário, estético, cultural, que se vincula a outras literaturas indígenas de outros povos originários de Abya-Yala, que é como a gente chama esse continente. É só para dizer que acho que algo que é muito interessante de Mário, de figuras como Mário, que é importante pessoas assim no mundo que desbravam, né, que colocam em xeque muitas questões que nos faz pensar e repensar, e não na polarização de certo ou errado, mas como é que isso movimenta uma cultura, movimenta o pensamento. Quando você fala de uma figura que criou um departamento de cultura, que não se falava disso, né? Um departamento de cultura que vai pensar em documentação, que vai pensar em ações para as infâncias, que vai pensar, enfim, a importância de uma cidade, que vai trabalhar a música, a fotografia, os arquivos. Então, assim, tem muita coisa interessante, né? E paradoxos em figuras que, de certa maneira, humanizam, né? E humanizaram, ajudaram a humanizar esse país nas suas diferenças, mas também nas suas virtudes, né? Então, acho que é um registro importante sobre Mário, essa questão. Agora, por outro lado, quer dizer, você tem um outro efeito importante, que é quando você começa a discutir a questão negra, a questão indígena, no contexto da literatura, a gente também vai desmistificando os nossos heróis brancos, né? Assim, os grandes intelectuais brancos, perfeitos, que não cometiam erros e tal. E aí a gente vai vendo que não eles são incompletos porque eles cometem parte do erro por ignorância, né? Não é um erro voluntário, é um erro involuntário pela ignorância, porque não tem a imersão suficiente para entender as outras culturas, né? Que é construído, né? Acho que fazer uma revisão histórica, estando numa cidade histórica, né, é fundamental, inclusive, para compreender a própria literatura brasileira e os movimentos da literatura brasileira. Eu costumo dizer que disciplinas como relações étnico-raciais tinham que ser as primeiras das universidades, mas a gente também está avançando, né? Eu creio, cada vez mais eu vejo professores de universidades me procurando para dizer, nossa, a gente começou a estudar essa literatura e tal. Mas eu queria voltar um pouco assim para essa própria estética que a Conceição citou antes, né? Ela tem razão quando ela diz os povos indígenas eles estão presentes dentro da literatura brasileira. A gente está sempre presente, a gente sempre esteve presente. A Carta de Peru Vaz de Caminha, que é considerado um documento como a certidão de nascimento, ela descreve quem? Povos indígenas, né? O movimento romântico tem a figura do indígena como o herói da nação. Depois a gente repete isso no movimento modernista, que é outro movimento nacionalista brasileiro. E aí pensar na construção desses personagens é pensar também sobre de onde esses autores brasileiros, né, beberam dessa fonte para poder escrever sobre estéticas indígenas. Então, alguém poderia dizer, a gente vai estranhar um pouco essa literatura indígena, do que essa literatura indígena fala. Gente, a gente sempre esteve aí, mas não a partir da nossa voz, né, que é o que muda radicalmente agora, dessa nossa perspectiva. Né? Como eu falei, se o Mário de Andrade traz, né, essa estrutura da narrativa como uma estrutura ocidental, que é um jeito de narrar ocidental, mas a partir das estéticas indígenas, as narrativas indígenas vão trazer esse outro modo de narrar e essas estéticas a partir, né, dessas histórias ancestrais que se transformam em autorias. E aí, só para contar uma história, né? Eu vou repetir o estereótipo aqui, né? Todo indígena sabe contar a história. Eu não sei contar a história muito bem, não, mas eu vou contar essa aqui, tá? Macunaímã vê uma cutia
E aí a cutia, nesse passado, é gente também, né? E aí a gente não sabe se é gente, se é animal, tudo, é tudo misturado. Se transforma muito e ele vê uma sementinha na boca da cutia, do cunhado cutia que está dormindo. E aí Macunaímã olha e pergunta, né? Ei, cunhado, onde que você está comendo? Porque eles não conheciam a roça. E ele fala, não estou comendo em lugar nenhum, não, né? E aí eles ficam observando a cutia, né, para ver em que roça que ela está indo. E a cutia, que também é esperta, ela espera, tenta despistar, né, Macunaímã e os filhos, né, para não entregar logo a roça. E aí um dia, né, todo mundo, o Macunaímã é muito paciente também, eles conseguem, né, perseguir a cutia e chegar nessa grande árvore que é o azacá, que é essa árvore sagrada, que ela é gigante e ela contém todos os frutos do mundo. Tem abóbora, tem batata doce, tem caju, tem manga e tem muitos tipos de banana. E quando a gente fala de cosmologia, a gente fala de cosmologia de mundo. A gente não fala só de um território. Então, quando meu avô me conta que Macunaímã derrubou essa árvore, e a árvore tomba para o lado de cá, onde cai batata doce, caju, banana, ele está dizendo que no nosso continente tem essas frutas. E é por isso que na Rússia não tem. Mas meu avô nunca foi nem na Rússia. Só escutou falar do rádio, né? Mas ele sabe que lá ele não vai encontrar banana. Ele vai dizer, minha neta, você não vai comer banana na Rússia porque a árvore caiu nessa direção, não caiu do lado de lá. E aí Macunaímã encontra essa árvore, né? E ela fala, uau, tem todos esses alimentos que eu nunca vi na minha vida, vamos comer, né? Tá, come. E aí, por uma espécie de mágica, ou não, eles sentem fome logo depois, né? E dizem, é enfeitiçada? Como assim eu comi, estou com fome de novo, né? Vamos cortar a árvore. E aí eles cortam a árvore e o cunhado cutia avisa assim, não, gente, vai dar ruim, não corta, mas, né, deuses são deuses e eles sempre fizeram na história dos deuses tudo o que eles quiseram. Eles cortam a árvore e essa árvore ela inunda. Começa a jorrar água. Por isso que, para alguns macuxi, essa árvore seria uma bananeira. Porque a bananeira, na sua constituição, é uma árvore de água, né? Se você corta, sai água. E para outros é um cajueiro, e para outros, enfim, né? Mas eles cortam e essa árvore inunda o mundo e vai, inclusive, engolindo o sol. No tempo geológico, né, equivaleria, por exemplo, à era glacial, aqui no nosso território, quando as águas, né, cobrem toda a terra. E aí eles sobem 2 coqueiros, né, Macunaímã, Niguei, às vezes é Macunaímã, Isquirã, e esperam a água baixar. Enquanto isso, eles ficam trocando coquinhos, né, dentro dessa palmeira. E aí, claro que tem uma safadeza no meio da história. Num desses momentos, passa um coquinho, né, aqui na região do saco, e é por isso que até hoje o macuxi não come esse tipo de coco que dá no lavrado, e eles ficam jogando no chão, esperando a água secar. E aí, quando a água seca, está secando, né? Eles vão voltar a pisar no mundo de novo. Eles lembram do cunhado, Cutia, que se escondeu, né? Que deu um jeito de entrar numa árvore, vedar, ter um foguinho ali para se alimentar durante essa tragédia. E eles encontram o cunhado Cutia já com um foguinho quase queimando ele. É por isso que, né, a Cutia ela tem o lombinho dourado, porque o foguinho quase queimou ele. E eles tiram o cunhado de lá e eles começam a andar no mundo. E cada lugar que eles vão andando no mundo, eles vão marcando presença. E essas pegadas, elas são vistas até hoje. Brigaram com o Guariba, transformou a Guariba numa pedra. Hoje você vai encontrar a comunidade do Guariba, que tem uma pedra no formato de uma cabeça de Guariba. Eles passaram em tal lugar. Era a raposa, que seria o animal doméstico deles, que passou por lá, né? E aí eles foram caçar, deixaram marcas, passaram no Monte Roraima, escreveram essas histórias. E o povo macuxi tem essa coesão de que, por onde esses encantados passaram, eles deixaram como herança esse território para o povo macuxi. E é por isso que, ancestralmente, o povo macuxi está
nesse território e acabou a minha história. Que maravilha. Quando você falava, fiquei pensando, era uma das preocupações do Mário, né? E mesmo do Lima Barreto aqui, que foi para mim uma felicidade, assim, com esse falar brasileiro, né? Você trouxe Arapuca, a gente tem a questão do hino, né? O duão, é muito presente na nossa cultura, algo que vinha até o ministro Barroso abriu falando que ele proibiu umas palavras na fala do dia a dia do judiciário, porque tem uma questão da gente renegar durante muito tempo esse jeito nosso de falar e que o Mário traz isso numa beleza assim, né, e você vê esse jeito de esse jeito de falar com alma, esse jeito de falar com o modo como enfim, você trata no afeto, com, né, uma coisa, não quer muito dizer aquilo, a gente, né, tem muitas ambiguidades, mas esse jeito brasileiro que não era valorizado, que não era visto do seu ponto de vista estético, né, de uma compreensão literária, e passa a fazer parte de modo muito, né, incisiva na cultura brasileira e na produção literária brasileira, né? E oral, né, porque a oralidade também nos marca muito, e Macunaíma é rapsódia, né, não é exatamente o texto ali escrito, mas é a coisa do canto que está muito forte na nossa cultura em função da oralidade. Então, acho que é muito bonito perceber enfim, esse feito assim que autores como Lima, como, né, que tem essa matriz negra sobretudo, que também tá ali foi erguida sobre a oralidade, trazer isso se tornar, né, um jeito cultural, artístico, né, de fazer arte, de fazer cultura, né? Gente, infelizmente, vamos ter que encerrar, mas eu queria deixar que vocês falassem, dissessem as últimas palavras, a última palavra ficasse com vocês. Eu já usei todo o direito que nós, homens brancos, temos de usar a última palavra, sabe? Eu queria passar para vocês. Eu acho que, Sérgio, os homens brancos, eles devem usar as palavras ainda, né, para reivindicar essa pluralidade no Brasil. Acho que esse é um dever coletivo também, quando você nos convida para estar aqui debatendo no palco sobre essa diversidade que deve estar presente na literatura brasileira, está dizendo, né, está usando essa força para dizer vamos transformar, né, vamos mudar essa teoria da literatura, vamos avançar as nossas pesquisas, vamos nos comprometer com um movimento plurinacionalista. Eu quero agradecer o convite, né, do Afonso, do Tom, do Sérgio, assim, para estar aqui, conhecendo essa cidade, conhecendo um pouco mais essa história e poder compartilhar a literatura indígena com vocês. E aí, se vocês me permitem, eu gostaria de terminar com canto. Então, o André pode se despedir e a gente termina com canto, porque eu sei que vocês aprenderam rapidinho ainda por cima. Só para dizer que eles vão estar assinando os livros logo em seguida, lá na parte de autógrafos. Eu quero ser bem sintético, sem dizer, o Sérgio trouxe a questão da ignorância, né, e às vezes escrever por ignorância, o desconhecimento. O Brasil tem algo que é muito peculiar, assim, que é essa questão da moderna tradição brasileira. A gente avança, mas mantém a coisa do jeito que ela está, avança um pouquinho. E às vezes eu não sei se é por ignorância ou por opção, né? Opção de classe, opção de preconceito, opção de não reconhecimento, opção de não ver a igualdade, né? Então, a minha fala aqui é que a ignorância não seja uma opção, né? Que sim seja o conhecimento, o contato com o outro, com o diferente, a festa, né? O evento literário também é reflexão, mas também é festa, né? A exaltação, né? Essa troca respeitosa, afetiva. Então é isso que eu desejo que a todos nós, né, que sejamos mais afetivos, que tenhamos mais trocas e que tenhamos mais Flipetrópolis, né, que promove toda essa possibilidade. Obrigado. Vamos cantar só uma vez, tá? Eu gostaria de dançar, mas se eu dançasse eu ia pisar no pé de vocês. Então, comigo, hein? Xiu, xiu, tauon, parico, amoré. Xiu, xiu, tauon, parico, amoré. Xiu, xiu, tauon, parico, amoré. Xiu, xiu, tauon,
Pariquamoré. Wanabom, Pariquamoré. Wanabom, Pariquamoré. Xiu, xiu, tauon. Pariquamoré. Xiu, xiu, tauon. Pariquamoré. Moribemã. Obrigada, gente.